Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, aluno da Escola Bíblica Dominical e membro da Detalhe P-Norte. Amém, amados? Bem, neste domingo estaremos estudando aqui a lição número 4, que tem como título Buscando Conhecer os Caminhos do Senhor. Esta lição está baseada no Salmo 25. O Salmo 25, irmãos, é um salmo escrito por Davi. Ele é composto de 22 versículos. E nestes 22 versículos, Davi, ele faz 7 pedidos ao Senhor. Ao mesmo tempo em que ele faz um pedido, ele traz também referência às qualidades do Senhor, às qualidades do poderio de Deus. E aqui um dos pedidos que ele pede ao Senhor, no versículo 1, versículo 2, é: Senhor, não me deixes envergonhado, não me deixes confundido. Foi um dos pedidos. Os demais pedidos, Davi pede para o Senhor revelar qual era o caminho que ele tinha que seguir. Além disso, ele fala: Senhor, lembra das tuas misericórdias, perdoa os meus pecados, olha para a minha aflição, olha para os meus inimigos. Isso tudo são pedidos de Davi nesse Salmo 25. E no final ele fala: Deus, guarda minha alma. Foram 7 pedidos, seguido de reflexão do poder do Senhor sobre a vida dele. Amados, a Bíblia fala que esse Salmo de Davi, composto de 22 versículos, ele é uma oração completa para todas as áreas de Davi. Além disso, o nosso comentarista, ele comenta que o Salmo 25, ele é um acróstico. O que significa um acróstico? É uma forma de escrever da época, uma forma de linguagem. É como se pegássemos o alfabeto e cada letra representava o início de um versículo. No alfabeto hebraico é composto de 22 consoantes e são 22 versículos. Cada versículo iniciava com uma consoante. E o que o povo utilizava essa forma? Por que o povo utilizava essa forma de escrever? Porque toda vez quando eles lembrassem da letra inicial do alfabeto e seguindo, eles saberiam qual era o versículo que estaria sendo memorizado. Então era para facilitar a memorização dos versículos. Isso nos ensina, irmãos, algo muito importante, que a palavra de Deus, ela precisa ser memorizada no nosso coração, ela precisa ser assimilada, ela tem que se tornar verdade para as nossas vidas. Bem, no tópico 1.2, como eu falei, Davi ele faz essa oração pedindo ao Senhor e ao mesmo tempo a lição fala que Davi ele buscava de todas as formas ouvir essa resposta de Deus, a direção para ele não ser envergonhado. E isso, irmãos, nos faz entender a importância de habitarmos na presença do Altíssimo. O que Deus quer não é uma mera visitação, não. Ele quer moradia. Ele quer que nós vivenciamos a presença dele dia após dia, não apenas uma visita, não, é moradia. Já no tópico 1.2, Davi fala: Senhor, não me deixes confundido. Essa palavra confundido é a mesma coisa que envergonhado. Davi, irmãos, ele era cercado por pessoas, por inimigos, e ele pedia muita direção de Deus para ele não ser envergonhado, no sentido de falar: cadê o Deus dele? E ele falava: Senhor, eu quero saber a tua vontade, não é a vontade do homem, não, é a tua vontade, porque eu não quero ser envergonhado. Não envergonhado apenas em questão de vitórias, mas na conduta da vida cristã. Isso é muito importante, irmãos, a gente pedir essa direção do Senhor, porque quando temos a direção do Senhor, quando estamos no propósito, não há confusão. Quando estamos dentro do propósito, há a direção de Deus para as nossas vidas. Amém? No tópico 1.2 ele vai falar: perdoa os meus pecados. Né? Ele tem referência de que o pecado tinha que ser perdoado. O pecado da mocidade, o pecado presente. Ele tinha essa preocupação de pedir ao Senhor o perdão pelos pecados dele. Amados, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E ele fala: Senhor, lembra-te da tua misericórdia e não te lembres dos meus pecados. E isso, irmãos, é uma oração que Davi faz para o Senhor lembrar da misericórdia e esquecer os pecados. Existem muitas pessoas que estão enfermas emocionalmente.
O médico, ultimamente, ele falou numa reportagem numa reportagem de um canal cristão, que se a maioria daqueles pacientes, né, que estivessem lá naquele hospital, recebessem o perdão de Deus, entendessem o perdão de Deus, eles não estariam no hospital psiquiátrico. Por quê? O perdão, o reconhecimento do perdão e você aceitar o perdão do Senhor, ele traz cura emocional. E Davi sabia dessa importância de ter os pecados perdoados. Aqui fala que Davi, ele trazia o fardo de uma consciência pesada. Ele cometeu muitos pecados, mas a preocupação dele era um viver diário de pedir reconhecimento. Espírito Santo, mostre em mim, vê se há em mim algum caminho mau. Ele sempre pedia ajuda para Deus, para mostrar, para identificar onde ele precisava cortar aquela raiz de pecado. E ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Amados, no tópico 2, ele vai falar o seguinte: o desejo e reconhecimento do salmista. Davi, irmãos, ele pediu muito ao Senhor: faz-me conhecer os teus propósitos. A palavra do Senhor fala, em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que muitos propósitos há no coração do homem, mas é do Senhor que vem o conselho. Amados, Davi tinha essa preocupação de falar: Senhor, mostra para mim os teus caminhos. E neste dia eu pergunto para você: você tem feito essa oração ao Senhor? De pedir a revelação dos planos do Senhor para a tua vida? Nós precisamos, irmãos, urgentemente da direção do Senhor. E a direção nós temos através da oração e da palavra. Você imagina um barco no rio, no mar, e a pessoa dentro desse barco, usando 2 remos. Se ele utilizar apenas um remo, o barco ele pode naufragar ou andar em círculo. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Nós precisamos muito da direção do Senhor para não navegarmos em círculo, para não vivermos em círculo. Cada remo significa a oração e a palavra. E tem que ser constante e em equilíbrio e de forma simultânea. É importante, irmãos, nós vivermos dessa forma, tendo a oração e a palavra como uma forma de pedir a direção de Deus para os nossos planos. Porque há planos no nosso coração, mas o conselho do Senhor, ele prevalece, amém? No tópico 2.1 vai falar a vontade de ser guiado pelo Senhor. Além de falar: Senhor, faz-me entender os teus caminhos, já aqui Davi fala: Senhor, ensina-me, me mostra como eu devo proceder de forma prática no meu dia a dia. Irmãos, Deus, ele tem interesse de nos ensinar nas pequenas coisas. E isso vai depender de cada um de nós. A palavra do Senhor diz que Moisés, quando ele subiu no monte, no topo da montanha, para ouvir Deus, ele demarcou aquela montanha. Deus falou assim: Moisés, você vai ficar lá no topo da montanha, mas no sopé da montanha vai ficar o povo. Acima do sopé da montanha vai ficar Arão e os sacerdotes. Acima de Arão vai ficar Josué. E acima de Josué vai ficar você. Amados, Deus ele não faz preferência de atenção que ele dá para os seus filhos, não. Ele não faz esse tipo de preferência. Mas aquele que busca a Deus, ele chama a atenção do Senhor. É como se Deus se inclinasse e olhasse com um olhar diferente. Então, o nível de intimidade que você tem depende só de você, porque Deus está ali. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E se conhecer depende somente de você, amém? Então peça para o Senhor guiar os teus caminhos na verdade, porque Ele tem o melhor para nós. E aqui no tópico 2.2 fala assim: o desejo de ter intimidade com Deus. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber o segredo. Amados, existem segredos que Deus quer revelar para você, irmã, irmão, jovem, adolescente, criança. Existem segredos apenas entre você e Deus, mas você só vai ter acesso a isso quando você se aproximar do Senhor. Pode ser que você tenha sentido a sua vida
com uma vida estagnada, com uma vida medíocre. Mas a partir do momento que você valorizar a busca em Deus, você vai ver a diferença. Deus vai te direcionar. Deus vai te levar a caminhos novos, a experiências novas. E você vai viver em novidade de vida. Era isso que Paulo sempre falava. Nós precisamos viver dia após dia novidade de vida. E a busca diária com Deus, irmãos, ela precisa ser tão importante na nossa agenda quanto qualquer uma outra atividade. Amém? Aqui no tópico 2.2, ele fala algo interessante. Olha só, o salmista registra que Deus proporciona um relacionamento mais íntimo com os que o reverenciam e lhes ensina. Então, se você está apto a ouvir a voz de Deus, se você mostra esse desejo, Deus vai ter prazer em te ensinar. Existe um versículo que fala o seguinte: agrada-te do Senhor. Amados, esse agradar do Senhor é você ter prazer da presença do Senhor. É você tentar agradar o Senhor. É você tentar fazer da presença do Senhor aquele momento especial. Agrada-te do Senhor neste dia. E pode ter certeza que você fazendo Ele como prioridade na sua vida, o seu nível de intimidade com Ele vai ser maior, como foi com Moisés. Então, o nível de intimidade entre você e Deus vai depender da sua busca. Amém? E para finalizar o tópico 3, conhecendo os caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz sobre o caminho da obediência. Amados, quanto mais obedecermos à voz do Senhor, mais direção vamos ter. Isso é fato. E aqui ele fala que muitas vezes o homem fala: Senhor, me ensina os teus caminhos, mas não obedece. E aqui eu achei uma frase nesse livro que eu achei interessante. Olha só. Decidimos até que proximidade da sua presença entraremos pelo nível de obediência. Olha só, decidimos até que proximidade da sua presença entraremos pelo nosso nível de obediência à sua instrução em nossa vida. Isso significa que quanto mais você obedecer ao Senhor, mais próximo a Ele você vai estar. Então o tópico 3.1 fala justamente isso. E nesse dia, eu aconselho você, não viva sobre suas regras, não viva sobre a sua direção. Cansa, irmãos, você ficar cavando em poços rotos, em poços vazios. E no Senhor, irmãos, a fartura ali de águas que curam, águas que renovam, águas que transformam. E é uma intimidade que é dia após dia, ela aumenta. Cada dia você quer ter mais intimidade com o Senhor. Cada dia você quer viver mais próximo a Ele. E no tópico 3.2 fala sobre o caminho da graça. Que caminho da graça é esse? Davi pediu: Senhor, eu quero receber a sua graça e a sua misericórdia. E aqui sobre a graça, se a gente for ler em Hebreus capítulo 4, versículo 16, vai falar: cheguemos, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Amados, o trono da graça, nós temos acesso a partir do momento que aquele véu foi rasgado. E a graça de Deus, ela não é apenas quando nós recebemos a Jesus no nosso coração e os nossos pecados foram perdoados. Não. A graça é um empoderamento do Senhor para nós vencermos cada dia as tentações e os pecados. E além disso, a graça do Senhor ela é abrangente. Ela envolve todas as nossas áreas. A palavra graça significa um favor. A diferença entre graça e misericórdia é que a misericórdia é uma forma do Senhor aplacar sua ira e nos punir de forma desproporcional ao castigo que merecíamos. Isso aí, misericórdia. Mas a graça é a bênção, é o empoderamento do Senhor para vencermos a carne e fortalecermos o espírito. É por isso que a palavra do Senhor fala: a minha graça te basta, porque você tendo a graça do Senhor, você consegue vencer qualquer adversidade. E para finalizar, amados, no tópico 3.3, ele vai falar sobre o caminho da perfeição. Davi, ele termina o salmo pedindo para o Senhor: Senhor, guarda-me, a minha alma, em relação à sinceridade e à retidão.
Isso significa a honestidade, a sinceridade. Davi, ele pede isso ao Senhor. Quantas pessoas, irmãos, elas vivem com base na mentira, na personalidade altiva, na falsa modéstia, na justiça, né, própria, e esquece de viver uma vida de honestidade. O que é viver uma vida de honestidade? É ter verdadeiras atitudes que confirmam as suas palavras. É uma pessoa honesta. Aquilo que ela fala, ela vive. É por isso que a palavra do Senhor fala que Jesus ensinava como tendo autoridade, porque ele vivia o que falava. E a palavra também diz que a sinceridade, né, que foi o que Davi pediu, ele significa que a pessoa é transparente. Ela é transparente com as pessoas, ela é transparente consigo mesma. Então, neste dia, eu termino essa lição fazendo referência a Mateus 5, versículo 48, que diz: sede vós, pois, perfeitos. Então, da mesma forma que Davi pediu, Senhor, guarda-me a sinceridade e a retidão, que você possa ter, que isso possa ser uma característica do caráter de Cristo em você. Eu trouxe aqui, irmãos, para finalizar, uma almofada de carimbo. Isso representa o quê? Que quanto mais você se aproxima de Deus, mais das digitais dele você vai ter na sua vida. Mais das características de Deus você vai ter na sua vida. E a honestidade, né? E a sinceridade fazem parte do caráter de Deus. De você mesmo não consegue. Mas com a ajuda do Espírito Santo você pode todas as coisas. Então eu finalizo essa lição dizendo: busque ao Senhor verdadeiramente. Marque um horário com o Senhor todos os dias e você vai ver a diferença na sua vida. Que o Senhor te abençoe e que a graça do Senhor te envolva de forma plena e abençoe você e sua família. Amém, amados?